Agora Tem deu como colo... certo. Tem até como colocar um filtro aqui, ó. Aí, viu? Será que eu ponho o filtro aqui? Outra! Não, deixa com a beleza do trabalhador Você brasileiro. já é linda! Tá dando certo? Tá dando certo. Tá? Pessoal, aproveitar aqui já no início, falar para vocês clicarem aqui no aviãozinho que fica aqui, ó, do lado, para convidar todo mundo para assistir essa live. E Isso. já clicar também no coraçãozinho para o Instagram já distribuir aí para todo mundo. Nós estamos aqui com a doutora Lara Sagnori para falar sobre terapia em bovinos. É, Por aceitar o convite para a live. obrigada eu. E eu gostaria que você se apresentasse aí para todo mundo. Tem só uma pessoinha querendo falar um oi para todo mundo que está presente em todas as lives. Não, Eu já sou já Maria. ele ia aparecer do nada, né? Como Não, sempre. sempre. Tá lá naquela conversa séria e do nada. Vem na frente da câmera. É Tipo, o gato mãe, me blogueirinho da mostra. casa. É, gato blogueiro. Então vamos lá, doutora. Se apresenta aí para Estamos todo aí. mundo. Vamos um Então, pouquinho. meu nome é Lara. Já faz 26 anos que eu tenho esse nome. É, sou médica veterinária. Já vai acho que fazer uns 2 anos, mais ou menos, que eu já sou formada. Pouco tempo, mas parece que, assim, parece que já tem muito tempo, também no rala. É, podemos nos considerar ozonioterapeutas, né, Priscila? Sim. Depois daquele curso incrível, então somos ozonioterapeutas pelo Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. É, faço pós-graduação aí em fisioterapia e reabilitação animal. A nossa pós é focada em equinos e pequenos animais, né? Bovinos ainda está naquele processo de estudo, mas em pouquinho os estudos vão avançando aí, a gente vai conseguindo aplicar todos os estudos, né? Na bovinocultura, né? Na buiatria, que o pessoal fala, né? Muita gente não entende o que é, fala assim, eu trabalho com buiatria, sou... Mas buiatria, o que é isso, né? Então, essa área dos bovinos, infelizmente, está muito... precisa de muito estudo ainda em cima. Mas eu acho que não é por falta de profissional, porque tem muito profissional excelente aí nessa área, né, de bovinocultura, enfim. Eu acho que é mesmo um tempo para a gente tirar um tempo, né, para começar a fazer pesquisa, para começar a publicar artigo, né. Mas estamos aí, a, a ozonoterapia vem acompanhando também essa, esse crescimento da medicina bovina, né. E a ozonoterapia, você sabe, né, Priscila, ainda tem aquele o povo fala enrijecimento, né, da aplicação dessa terapia, ainda mais para bovino, né, que é uma terapia ainda antiga, que é uma medicina ainda muito enrijecida, mas aos poucos aí a gente vai conseguindo difundir tudo, as boas práticas integrativas, enfim, né? E eu É digo que que a gente precisa trabalhar unindo o clínico com o fisioterapeuta, né? Ainda mais nessa área de bovinos aí, porque 99% dos médicos veterinários que atuam é na clínica, né? Então é muito pouco, assim, médicos veterinários, fisiatras ou ozonoterapeutas que estão mexendo aí nessa área. Mas aos poucos vai dando certo.
Sim, e a questão é assim, né? O bovino vem crescendo muito na parte reprodutiva, né? Tem Sim, muita tecnologia envolvida na parte reprodutiva, e a gente também já tem pesquisas, né, a respeito da ozonoterapia nessa parte. sim. E na produção de leite também tem crescido muito, principalmente nos É, bovinos confinados, né? Que acaba sim, tendo, se não tiver o manejo correto, vai acabar acarretando problemas podais, mastites, problemas com estresse, e isso, aí vem a ozonoterapia também para ajudar nessa parte. com E certeza. tem um certo preconceito, assim, na parte de bovinos, com o animal ser muito rústico, muito forte. Então, a parte da fisioterapia, eles não vê muito isso, porque, Isso. né, geralmente eles resolvem rapidinho, né? Sim. Só que né, quando se trata de animais com valor econômico muito grande, né, mais elevado, aí começa essa preocupação com a parte de É, cuidados mesmo no manejo, né? é o tal do dinheiro, né? É uma coisa meio assim, famosa, né? Entre os criadores, dinheiro. Então, o dinheiro sempre vem na frente, né? Esquece do bem-estar dos animais deles, né? Igual eu tava tomando um banho antes de entrar aqui pra live. Aí eu tava pensando exatamente isso que você frisou. Não, porque o boi e a vaca é animal chucro, tá? S- Com a perna toda estripada e tá andando no meio do pasto comendo capim. Sim, a gente precisa lembrar que os bovinos têm uma resistência bem maior que um equino, por exemplo, né? O limiar de dor do bovino é totalmente diferente do limiar de dor do equino, mas tem limite, né? A gente precisa pensar que o bem-estar tem que vir acompanhado sempre de uma pessoa, por exemplo, a gente vai pensar, não, eu vou querer criar boi, querer vender, né? Vou comprar, fazer cria, recria, engorda, levar para o matadouro e tal. Beleza. Aí a gente pensa no começo lá da faculdade, né? Que a gente estuda fisiologia e tal. Não, aí a professora fala, não, porque o estresse deixa o animal magro, assim, fazer um resumo, né? O animal emagrece, o animal não come, e aí na hora de você vai vender pouca arroba e vai sair perdendo e tal. E a gente entra aí, né? A gente entra aí. Diminuição do estresse é, assim, notório. Diminuiu o estresse, a carne vai lá em cima. Então, isso é a primeira coisa que o proprietário, né, o criador quer, que ele quer que a carcaça, na verdade, seja alta, né? Então, quanto maior a carcaça, maior o preço do animal. Então, a gente chega e fala assim, ó, o senhor vai querer pagar quanto para o seu animal, assim, conseguir ganhar peso? Ah, não sei. Talvez comprar até um outro animal. Eu disse, não, meu senhor não pode pensar assim, né? Não, eu compro um outro animal por R$ 1.000, vendo a 4.000. Eu falei assim, não, mas você não pode pensar desse jeito. Aí a gente entra, dá aquela toda aula, não, porque o ozônio diminui o estresse, aí o cara vai vendo, sabe? Tem galera cobra a sessão, sei lá, vamos jogar 190, R$ 200. R$ 200 em 3 sessões você consegue subir o score corporal do animal. Então você não precisa gastar 1.000, né? Então é uma aula que todas as vezes a gente tem que dar. É cansativo? É cansativo. Mas a gente tem que dar, porque se a gente não der essa aula, se a gente não se esforçar para mostrar o que a gente tem para vender, a gente não vai vender nunca, né? E eles não vão comprar nunca também. Então vai ficar sempre nessa cultura, nessa cultura, nessa cultura, e aí vai. E nesse exemplo aí que você deu, também não adianta nada ele comprar um outro animal por R$ 1.000 e não cuidar. Ele vai perder de Vai novo, ficar mas no ciclo o que ele perdeu vicioso, do vai ficar no anterior, ciclo vicioso. mais os R$ 1.000, né? É, Então, hoje tem mudado isso, inclusive tem o Domingos, que eu acho que ele está aqui ainda, fala um oi aí pra gente, que ele está entrando, tá
quase se formando em medicina veterinária, mas ele já tem grande experiência na parte de bovinocultura. E Legal. é isso aí. Ele já tem essa mentalidade, sabe, de correr atrás do bem-estar do bovino e já cuidar disso. Porque é É porque nítido as perdas que é teve dia a cabeça dia. nova, né? Não, e não só pensar, a gente pensa, óbvio, no bem-estar, tem mudado muito isso, a É, mentalidade, né? Hoje existem leis, normas e bastante voltado para isso, né? Tentando mudar essa mentalidade para ter sim, realmente o bem-estar do bovino, né? No bem-estar animal, é, mas mais voltado sempre vai ser mais voltado para a questão de evitar perdas, né? Aumentar é, lucro, né? é. Isso já tem mudado bastante. E por isso que É, eu tem falo um. dos animais confinados e desses animais de grandes reprodutores e de grandes produtores, pensando na parte de produção de carne ou na parte de produção de leite, né? Sim, Na redução do estresse e na terapia para esses problemas que tem normalmente, né? Esses problemas é, podais, mastite e todos os que vêm decorrente do estresse, né? E é. aí, esses grandes, se a gente mostrar os benefícios da ozonoterapia, eu acredito que Vão começaria por diminuir eles. muito, vão diminuir muito a casuística, né? Porque, por exemplo, que a gente estava falando mais cedo, né? Conversando, o que que a gente vai conversar e tal, hoje na live. E eu coloquei para vocês para você os pontos principais. Mas, por exemplo, sempre quando tem a época de parição, né, das vacas, o pessoal já fica preparado. Já prepara para diarreia, porque vai ter diarreia. Porque não, já faz uma farmácia, né, só para tratar diarreia em bezerro, mas a gente consegue tratar, sabe, com a FISO, a gente consegue tratar, a gente consegue diminuir demais a casuística de diarreia em bezerros, com o manejo apropriado também, porque a gente não pode esquecer do básico, né? Porque não Sim, adianta é, começar a época de parição, todo mundo parir, assim, você bem grosso, parir num chiqueiro e querer que eu chego lá com ozônio e vire tudo as 5 estrelas, né? Não adianta. Então a gente tem que começar do básico. Manejo, ambiente externo, tipo de, de pastagem que você vai administrar para os animais, enfim. Se você tem o básico, a gente consegue ajudar demais. Quase, assim, 100% 100% não existe na medicina, né? Nada é cem por sim. cento. Mas 90% dos casos a gente vai diminuir. Por exemplo, ano passado, quantos diarreia em bezerro o senhor teve? Não, uns 50 bezerros eu tive. Aí esse ano, falei assim, não, então vamos fazer um estudo, vamos fazer um protocolo show de bola para ajudar as vacas, né, as matrizes já, e porque a gente sabe que passa muita. Os problemas que as vacas estão passando, na maioria das vezes, passam pela placenta, né? A gente sabe. Então, aí eu falei assim, esse ano, depois que a gente entrou com a físio, eu falei assim, não, já deu uma diminuída para 10 bezerros. Falei assim, viu? O senhor não gostou? Eu falei, não, gostei. Então vamos dar continuidade nisso aí. Esse negócio é do bom, doutora, não é assim que eles falam? Esse negócio dá resultado, doutora. Doutora, seria na sua rotina, assim, você tem trabalhado com o ozônio em bovinos em quais principais problemas? Então, normalmente, aqueles proprietários assim que percebem que os animais têm um grande valor, eles nos chamam rápido. Então, isso é bom. Isso ajuda bastante, né? O nosso resultado. Vacas que estão demorando demais para pegar a cria, normalmente está com problema ali no trato reprodutório, né? No trato reprodutor, gênito reprodutor. Então chama, aí a gente vai fazer a palpação, aí tá com uma super infecção no útero, daí a gente faz todo aquele procedimento de lavagem intrauterina,
acompanha o animal, às vezes até a gente pode passar até um soro ozonizado, né, para fazer toda aquela, a gente fala que o ozônio é um detox, né? Então, a gente já vai explicando para o proprietário, né, dos pontos positivos que ele vai começar a perceber. Além desse problema em fêmeas, que ocorre demais, né? Também a retenção de placenta, a gente pode ajudar, também a gente associa a acupuntura, sabe? Quanto mais terapias integrativas você associar, maior vai ser o resultado. Isso é certeza, eu consigo dar uma certeza para o proprietário, sabe? E outros problemas, aquela dermatite interdigital, que acontece muito naquele período de chuva, né? Às vezes a propriedade do criador não é tão interessante nos períodos de chuva, aí começa a causar aquelas dermatites fúngicas, bacterianas, e também uma coisa legal, assim, não tão legal, né? Mas legal de se frisar, quando começam as chuvas, começam a descer coisas que normalmente a gente vê em meio da estrada, por exemplo, prego, sabe? Do nada a gente acha um prego no meio da estrada, e isso é por conta das chuvas. O pessoal de meio rural sabe bem disso, né? Que no meio da estrada de terra, do nada, tem um prego, sabe? E aí quando a gente vai ver um problema, por exemplo, de manqueira em bovinos, a gente vai avaliar o casco, tem um baita prego no casco, sabe? Aí a gente vai, trata com uma técnica que chama wet bagging, que a gente pega a pata acometida, né, o membro acometido, coloca numa bolsa cheia de água e coloca o ozônio lá dentro. Então deixa borbulhar, aquele ozônio vai tirar todas as sujidades internas que tem, já vai fazer a limpeza, também vai fazer também toda a limpeza interna, e depois a gente acompanha semanalmente. E às vezes a gente nem precisa fazer essa técnica novamente, sabe? A gente acompanha só com limpeza tópica mesmo, com óleo ozonizado, que todo mundo é fã. E às vezes tem até alguns proprietários que deixam mesmo na propriedade. Mês passado eu fui numa propriedade para tratar um equino, e aí eu deixei um óleo ozonizado para qualquer emergência, sabe? Deixa eu ver o que mais. Ah, problemas também no momento de monta. Alguns proprietários criam touros, né? Touros de reprodução. Eles chamam a gente, falam assim, ai, meu touro não está conseguindo subir. Quando ele sobe, ele já desce, já desiste da matriz. Aí quando a gente vai ver, por exemplo, a gente pede para eles andarem, né, com o touro. A gente vê, o animal tá bem curvado, você percebe que tem uma dor, você percebe que tem ah, uma angulação diferente ali no coxal. Aí a gente vai ver uma dor na lombar que a gente consegue tratar com acupuntura e ozônio tranquilamente. Em 3, 4 sessões ele já consegue subir na fêmea, consegue fazer o trabalho como ele fazia anteriormente à dor, sabe? Então são muitos fatores. Se a gente pegar, por exemplo, você me dá, não, Lara, aqui tá, sei lá, uma intoxicação por puron. Puron é aquele remedinho que a gente coloca em cima para ele é carrapaticida. A gente consegue tratar, sabe? A gente consegue passar um soro ozonizado, endovenoso, a gente consegue fazer uma acupuntura, entendeu? A gente consegue fazer um ozônio uma insuflação retal, mas pensando sempre na anemia do animal. Se o animal tiver muito anêmico, não é muito interessante. A gente consegue administrar uma farmacopuntura, que é a administração da vitamina B12, né? Para ajudar aí na produção de células vermelhas. Enfim, tem uma gama de possibilidades aí. É só a gente pensar com carinho que dá, com certeza. Deixa eu te perguntar, Lara. Você falou na parte de metrite, de lavar o útero. Você lava o Isso, útero com soro ozonizado isso. ou você faz o soro ozonizado
subcutâneo, intravenoso também? Não, para lavagem, a gente ozoniza, né? Quantas bolsas precisarem. Quantas bolsas precisarem. A gente começa com a bolsa de 1 litro, normalmente é aquela bolsa barriga mole, que é a bolsinha mesmo. A gente ozoniza na potência máxima para ficar bastante concentrado. E aí a gente introduz, junto com uma introduz na vagina, né? Junto com uma sondinha própria mesmo, para a gente fazer essa lavagem. Aí a gente conecta no saquinho de soro ozonizado, despeja todo aquele conteúdo, né? E, ou você tem dois tipos, você despeja todo aquele conteúdo intrauterino e deixa, porque com os movimentos intrauterinos ela consegue expelir todo aquele conteúdo, né? Isso é fisiológico do corpo mesmo. Ou você pode administrar e retirar, né? Aí é um tempinho a mais. Mas o que a gente gosta dessa técnica? Porque a gente, igual a gente lava uma bexiga, né? A gente está lavando uma bexiga, aí você introduz o líquido, aí você retira. Ah, não, tá infeccionado ainda. Aí você vai, faz a lavagem, tira. Ah, não, tá infeccionado ainda. Então você vai fazendo a lavagem, sabe? Até voltar o soro puro, transparente. Então a gente consegue acompanhar, entendeu? Mas também depende, às vezes a matriz não tá com uma endometrite severa e a gente vai fazer a lavagem só assim para prevenção mesmo, sabe? Para fazer uma barreira bem interessante, protetora, né? Uma barreira de ozônio, e seus subprodutos. Então a gente só faz uma, deixa lá dentro e deixa o corpo liberar sozinho, né? O útero liberar sozinho. Mas tem alguns que, infelizmente, a gente tem que ficar um bom tempo lá fazendo a lavagem. Sai até conteúdo purulento mesmo, sabe? Então a gente faz a lavagem diversas vezes até voltar o líquido transparente, que a gente é o nosso objetivo, né? Essa pergunta aqui é interessante. Após quanto tempo a lavagem do útero pode ser feita a cobertura? Se você quiser, daqui 10 minutos. Sabe por quê? Porque o ozônio, ele não deixa resíduo nenhum, entendeu? Ele não deixa resíduo nenhum. Igual a gente trata mastite, tem aqueles medicamentos alopáticos, né? Que está escrito lá na bula. Depois de você fazer a administração, tem o período de carência X, né? Tem 15 dias, 30 dias. Então, em 30 dias você não vai poder vender o leite daquela vaca. Você vai ter que segurar ela, né? Porque você administrou antibiótico intrateto. E o ozônio não, sabe? Isso assim, é maravilhoso, porque você vai deixar 30 dias uma vaca parada porque você administrou um remédio, sabe? Você só vai tirar o leite dela para ela não ter mastite, para ela não deixar o leite segurando, sabe? Mas você não vai poder vender, porque o antibiótico tá lá. É um antibiótico, é um medicamento residual, ele deixa resíduo, sabe? E o ozônio não. O ozônio não deixa resíduo. A metabolização dele, se você fazer intravenoso, a metabolização dele não é nem hepática, nem renal, entendeu? Então, se você quiser, por exemplo, amanhã levar para o matadouro, você pode, entendeu? Então, respondendo a perguntas, se você quiser fazer a cobertura 24 horas após, porque normalmente a gente deixa a matriz dar uma relaxada, né? Porque estressa, né? Um monte de gente pegando ali no reto, na vagina e tal, dá uma estressada, mas é em relação ao estresse que ela vai ter, não em relação ao ozônio administrado, tá? Nossa, muito bom. Deixa eu te Show, perguntar, né? já que você tocou no assunto da mastite, Diga. como que poderia ser usado o ozônio no tratamento da mastite? Foi até uma pergunta da Patrícia. É. Então, a gente sabe, não sei se outras pessoas sabem, mas a gente sabe que existe a mastite clínica e subclínica, né? E a que mais dá problema é a subclínica. Por quê? Porque a gente não consegue olhar, né? A gente não consegue enxergá-la,
né? Então tá uma vaca lá, eu vou fazer só uma breve introdução. Tá uma vaquinha lá, difícil, ela tá sempre triste, e tal, o Uber é super vermelho. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo e tudo? Ela tá com uma mastite subclínica. Só isso, apenas isso. Então a gente não consegue ver, né, o problema. O teto lá não tá feio, aquela coisa, né? Ah, não, aquela ali tá com mastite, a gente consegue ver de longe. Então é o seguinte, para subclínica, a gente faz primeiro, a gente tem que fazer uma análise de leite, né? A gente faz uma contagem de células, e a gente analisa se essas contagens de células dá a entender que ela pode estar com uma mastite subclínica. Então a gente tem que ter um diagnósticozinho por trás. É super rápido, mas tem que ter, né? Pra gente ser guiado melhor. Aí a gente começa a tratar um protocolo de prevenção de um problema secundário, que é a mastite clínica, né? Que a gente consegue olhar, ela é mais severa. Aí a gente pode entrar com soro ozonizado endovenoso, ou, né, porque a gente não faz duas vias sistêmicas de uma vez, ou endorretal, a gente pode fazer. A gente pode fazer acupuntura também, em alguns pontos, que existem alguns pontos mesmo no livro do Xie, mais focado em mastite subclínica. Então, tem uma gama de protocolos Pode super fáceis de fazer fazer. a bag local? Claro! Assim, aí seria mastite clínica, né? Que você estaria vendo o problema. Então, por exemplo, uma mastite clínica, você está vendo ali um baita rombo no teto, fala assim, meu Deus, essa vaca vai perder o teto, porque normalmente perde. Algumas mastites que não são tratadas de forma adequada, a vaca perde o teto. E a gente entra com gás direto intrateto, certo? Tem o ducto mamário, e a gente entra, a gente faz mais ou menos umas 3 sessões por semana, e a gente já começa a ver Aí uma entra com a melhora. sonda e faz a Isso, insuflação do gás. isso. Normal, como se fosse uma endorretal, uma insuflação retal, mas é intrateto, né? Como ela tem a passagenzinha, o ductozinho, a gente faz. Se tiver alguma lesão, porque existe um problema interno que vai supurando para fora. São muitos casos muito feios, assim, sabe? Que não são tratados. Então, o problema de dentro vai saindo para fora, aquela infecção horrível, vai suturando para fora, e a gente faz o ozônio, a gente faz, depende, assim, da dimensão da ferida, mas a gente pode fazer um cuppingzinho, né? A gente coloca um copinho, por exemplo, se a ferida for assim, a gente faz, né? Se ela for maior, a gente pode colocar um saco inteiro no Uber, não tem problema nenhum, sabe? Que a gente pode fazer? A gente pode fazer depois do gás direto, a gente pode fazer o óleo ozonizado, que tem uma resposta maravilhosa. Nunca vi, porque o tecido do Uber é muito, tem muitos capilares, né? Então, a gente sabe que quanto mais capilar, melhor, né? O resultado é bem melhor. Lara, Capilar assim, agora a sanguíneo. pergunta é minha. Diga, Porque adoro. assim, a gente sempre fala que o tratamento com ozonoterapia não é um tratamento sozinho. A gente sempre É, associa o tratamento da alopatia com ozonoterapia. No caso sim. dos bovinos, nós estamos também preocupados, por exemplo, no caso de uma mastite, se esse leite vai poder, se essa vaca vai ou não, o quanto antes, voltar para a produção de leite, Exato, certo? Então não pode ficar exato. resíduo de antibiótico. Isso. A gente poderia estar fazendo um tratamento só com ozonoterapia. Você já fez um teste de fazer só com ozonoterapia e teve sucesso? Sim, Ou teve com que certeza. associar medicações? Então, depende do caso, né? Depende da oxidação do paciente. Se você chega lá, aquela vaca tá super magra, você abre a boca dela, a mucosa dela tá transparente. Eu não vou fazer uma insuflação retal, porque a gente sabe que a gente não deve fazer por conta disso e disso. Eu não vou entrar aqui porque senão eu vou ficar 2 dias. Então, aí o que eu posso entrar com a integrativa?
eu posso entrar em pontos de acupuntura, faço B12 para dar um boom nas células vermelhas, posso fazer também um soro ozonizado, e no outro dia eu já faço um protocolo alopático. O que eu vou fazer? Eu preciso recuperar esse animal, certo? Porque a gente fala, ozônio pode usar em tudo. Pode usar em tudo, mas você tem que dar uma olhada no seu paciente, né? Mas agora outro exemplo. A vaca tá super bem, tá comendo, né? Ela tá produzindo leite? Tá produzindo, mas nem tanto. Então vamos manter no ozônio. Eu te dou 4 sessões. Se ela não mudar ou piorar, a gente entra com alopatia, anti-inflamatório, antibiótico, se precisar até corticoide, não gosto, mas às vezes precisa, né? Então tem várias situações. E um negócio que eu queria frisar, que eu até esqueci de falar no início da live, que é muito interessante. O bovino, por ter menos contato com o ser humano, ele assimila muito melhor as práticas integrativas. É uma loucura. É incrível, porque Interessante. é demais, assim. Em uma sessão de acupuntura, assim, para determinada patologia, o animal já responde como se um cachorro respondesse a 10 sessões. Eu não estou exagerando, não estou exagerando. O doutor Bruno Schoff, ele foi um dos pioneiros em acupuntura em touros atletas. E touros assim de rodeio, né? Touros atletas que a gente fala. E alguns touros, ele pegou lá um apanhado de touros, falou assim, meu touro não tá pulando. Ano passado ele tava pulando igual um monstro, agora não tá saindo do chão. O Bruno faz uma sessão, deixa eu ir na sua fazenda, ele faz uma sessão de só os acupontos ali de performance perto do coxal, vai ruir e 5 minutos de ozônio intrarretal. Você vê, outra semana tem campeonato, o touro tá pulando igual um louco. E fica, ó, e fica. Aí, 4 anos depois, vai chamar o Ozônio Bruno no de novo. acuponto é acupuntura ou é Isso. ozônio nos pontos de acupuntura? Não, acuponto que a gente fala é a mesma coisa que pontos de acupuntura. É acupontos, a gente só Sim, mas junta seria o 3 palavras. ozônio. O ozônio nesses Ah, pontos, certo? sim, E a não gente, só a na gente dor. usa. É, se a gente quiser usar, a gente pode. A gente pode sim, que a gente chama de ozoniopuntura, né? Que a gente aplica o ozônio nos pontos de acupuntura. Se você quiser um resultado bem melhor, a gente faz mais ou menos uns 60 ml por ponto, faz ali, quer ver? Se for a primeira vez do paciente, mesmo sendo bovino, né? A gente pode esquecer que é um ser vivo, né? Faz uns 10 microgramas. Aí a gente vai aumentando, né? Porque a gente tem que começar com uma micrograma menor, para depois a gente ir aumentando o protocolo. Mas é incrível, é incrível. O bovino tem uma resposta 1000 vezes mais rápida que pequenos animais e equinos. O equinos ainda tem, né, aquela conectividade com o proprietário e tudo, eles se encontram todo dia, né, vai dar a ração e tal, aquela Sim. coisa. Então já tem aquela troca de energia, positiva ou negativa, né, infelizmente tem isso. E o bovino não. O bovino não tem essa troca, assim, com o ser humano, né, quanto os outros animais. Ó, vamos responder primeiro a pergunta do William, que porque a do Domingos vai demorar um pouquinho. Ah, tá. O William perguntou se a ozonoterapia pode aumentar a taxa de prenhez. A gente estava Claro, falando. sim. Por quê? Porque a gente tem que lembrar do básico, né? Depois a gente pensa na fisiologia. Vamos pensar o básico aqui. Uma fêmea estressada, uma fêmea que apanha, uma fêmea que vive no local que ela não deve viver. Então, ela fica 24 horas em um curral cimentado, com certeza ela não vai estar feliz. Então, não estando feliz, ela não produz o que ela deve produzir. E também ela não metaboliza, né, o que ela deveria metabolizar. Então,
a base de tudo é o bem-estar do animal, entendeu? Isso é um ponto. Tratamos o bem-estar, automaticamente a taxa de prenhez vai lá em cima. Tanto com os machos, viu? Os machos, bem-estar, a gente mexe no bem-estar do macho, taxa de concentração de espermatozoide lá em cima. Beleza. Tirando isso, a minha vaca tem tudo isso e muito mais, só que infelizmente ela não tá sendo uma boa reprodutora. Por quê? A gente vai lá, faz todo aquele exame, pede diagnóstico e tudo, e a gente percebe que a gente consegue sim tratá-la com medicina integrativa. Daí o que a gente faz? Acupuntura, tem vários protocolos de milhares de pontos para melhora reprodutora, tanto fêmea e macho. Tá? A gente faz ali o famoso cinturão renal, que é bem em cima da pelve, tem às vezes resultados imediatos. É só fazer um apêndice. Eu fiz uma vez em um equino, que antes a gente colocou a reprodutora e tudo, ele subiu nela, mas não ejaculou, e foi ejacular, tipo, 30 segundos depois, então estava super desregulado. Desculpa, a gente fez o cinturão, colocou ele no tronco, fez o cinturão renal, que ali são os pontinhos ali no coxal, fez alguns pontos ali na frente, pontos de sedação, para ele ficar mais tranquilo. Fizemos também a autoemoterapia. Aí esperamos mais ou menos 30 minutos a 1 hora. E aí pegamos ele, ele subiu na égua, conseguiu ejacular dentro, tudo certo, né? Agora voltando, se a matriz não está conseguindo emprenhar e tudo, a gente faz todo esse protocolo. Tem protocolo, sim, de pontos com intuito de melhora, tá? De receptividade do macho, tanto quanto ela receber, sabe? Ela receber esse ejaculado. Então, ela querer ser, né? Ela querer gestar, existe protocolos na acupuntura para isso. A gente pode entrar com ozônio também intrauterino, tá? O gás direto, existe alguns estudos, mas normalmente a gente prefere fazer a lavagem, porque a gente acha que o líquido é um bom veículo para espalhar dentro do útero, porque a gente não pode esquecer que o útero é um órgão muito assim, muito sensível, né? Não é o reto, né? Que a gente coloca a mão, às vezes até sem luva e tal. Então, o útero é um órgão muito sensível. Então, tem diversas terapias, mas a gente consegue sim melhorar a capacidade reprodutiva de uma fêmea sem problema nenhum. É só saber o que está acontecendo mesmo com ela. Então, só para lembrar o pessoal aqui que, assim, lembrar não, né? Às vezes vocês que estão acompanhando a live de hoje não acompanham as outras, então tá, assim, meio desnorteado na questão da ozonoterapia. Então, o que é ozonoterapia? O que ele faz, entendeu? A ozonoterapia é usar o ozônio, né? O gás, que a gente vai usar o oxigênio medicinal, que vai passar por um ozonizador, que vai transformar aquele oxigênio em ozônio, tá? Esse ozônio, ele pode ser usado puro, ele mesmo, o gás local, ou por via retal, e ele mesmo agir diretamente no organismo, ou ele pode vir na forma do óleo ozonizado ou do soro ozonizado, que aí já não vai ser mais o ozônio puro, vai ser os subprodutos dele naquela mistura, tá? Por exemplo, se tem uma ferida, no caso dos problemas podais, a gente pode usar o ozônio, a bag, e vai ser o ozônio mesmo, o gás ozônio agindo diretamente. Como? Bactericida, fungicida, viricida e a sua parte anti-inflamatória, analgésica e cicatrizante. Ele tem todos esses Isso. poderes, entendeu? Quando no organismo, além de tudo isso, ele também vai estabilizar o organismo do animal e oxigenar mais ainda, porque vai além da parte, por exemplo, quando faz o ozônio, o gás intrarretal, rapidamente ele vai ser absorvido para o sangue. No sangue tem água,
que ele vai se dissolver e tem outros compostos. Então, vai ser o ozônio, se transformando ali em mais oxigênio, porque o ozônio são 3 moléculas de oxigênio. Então, ao se desfazer, ele vai oxigenar mais o organismo. E, além disso, ele vai ter tem ação imunomoduladora, ou seja, ele vai modular o sistema imunológico do animal e vai regular todo o processo. Então, além disso, dele estar ali agindo, ele está limpando, né? Porque também tem a ação dos radicais livres, que apesar do ozônio ser um oxidante, ele ativa o sistema antioxidante. É, Então, por exemplo, nessa parte aí que a Lara está falando de estresse, o estresse do animal gera bastante radicais livres. Então, o ozônio vai ajudar a dar uma equilibrada nisso. Vai oxigenar melhor o organismo. Que parte das doenças, a maior parte das doenças, está relacionada a problemas mitocondriais, que é problema de oxigenação do organismo. Então, vem o ozônio e oxigena mais e estabiliza. E aí, o próprio organismo do animal já vai ali combater também aquele problema. Então, aí, quando se fala de problemas reprodutivos, né, a gente pode fazer várias vias. Então, se fizer a parte retal, vai fazer todo esse processo de imunomodulação, de limpeza do organismo. A lavagem com óleo ozonizado também vai dar uma limpada naquele útero, vai preparar o útero para receber o espermatozoide. E isso também tem o seu problema, sua questão de analgésico. Né? Então, assim, o animal é um super bem-estar, é uma desintoxicação do organismo e de preparação para aquela situação. Então, vai sim aumentar as chances de prenhez e aumentar a prenhez desse animal. Falei e, um... e aumenta também, a gente tem que lembrar que aumenta a longevidade dela como uma matriz, né? Então, por exemplo, uma vaca que infelizmente ela não tem essa atenção, ela produz, sei lá, 4, 5 bezerros. E aí já coloca de lado, porque por conta desses problemas, ela não consegue mais, entendeu? E a gente trabalhando junto a essas terapias, a gente consegue aumentar com certeza a longevidade reprodutiva, né, de uma matriz. Certo, agora vamos entrar aqui, Domingos, que ele tentou fazer uma pegadinha com a gente aqui. Ah, Vou mandar é? uma bomba. Como tratar uma vaca que acabou de parir, deu metrite puerperal, otite, úlcera de sola, tipo, tá, coitada dela, úlcera de Tá pra verão gente. e acabamos de tratar ectoparasitas. Como proceder em um caso desses? Tranquilo. Vamos lá. Mas isso é o que mais acontece, isso daí pra mais. Não é probleminha, ela tá mancando, vem aqui ver. É isso aí pra pior. Então Então, como vamos que lá. nós vamos resolver isso? Tá, vamos colocar por pontos então. Vamos lá, aqui. Tá, achei. Aqui. Acabou de parir. Beleza. Deu metrite puerperal, otite, úlcera de sola, úlcera de... Tá. Aqui, na... Aqui, hemoparasitose, né? Porque você tratou contra os ectoparasitas. Na hemoparasitose, eu já ia tirar o imisol, que o imisol é famoso para hemoparasitose. Eu já trataria ela como parte, né, do tratamento com o soro ozonizado endovenoso. Para hemoparasitose, é show de bola. Outros. Úlcera de sola. Beleza. Wet bagging. Trataria com 1, 2 sessões, ela já estaria colocando o pé no chão, sem problema nenhum. Wet bagging, novamente. Coloco o membro do animal dentro de uma sacola com água, fecho, tampono, né? Tampono não, fecho, coloco ozônio lá dentro na concentração máxima. 20 minutos. Tá. Deu metrite puerperal. Limpeza de útero.
não tem problema nenhum se ela pariu há 10 minutos, se ela pariu há 3 dias. Não vai dar resíduo, não vai dar resíduo no leite, sem problema nenhum. Vamos fazer a limpeza, faz quantos litros de soro for necessário até o soro sair limpo. Aí dá mais ou menos, sei lá, normalmente que a gente faz uns 5 litros, 6 litros, a gente já consegue colher o soro transparente. O que mais? Otite. Otite você sabe, Priscila. Otite você pega todo dia. Otite, o que a gente Pego faz? mesmo. Coloca. Depende da otite, né? Se ela é externa, média ou interna. Mas vamos colocar aí média, que normalmente pega. Que acontece bastante. Excesso de ectoparasita na orelha. Infelizmente, a gente pega. Então tá, depois de ter tirado esses ectoparasitas, porque você falou que você tratou ela com ectoparasitas, eu posso colocar ou a sonda direto, mas eu tenho que fechar o duto. Então eu coloco a sonda aqui, fecho, fico aí 10 minutos, desliga a máquina, deixa uns 5 minutinhos, abro, tiro a sonda. Posso fazer também, se a otite for de externa para média, posso colocar um cupping, né? Ou um copinho, acho que aquela bundinha da Coca já consegue, daquela coquinha média de 600 já consegue. Coloco ali 10 minutos ligado, 10 minutos desligado, para deixar a atmosfera de ozônio ali só no ouvido. Tiro. O que eu posso fazer também? Posso colocar óleo ozonizado sem medo de cair pro duto. Não tem problema nenhum. Inclusive, trato otite interna com óleo, sem problemas. Então, sua vaca já está saudável novamente. É que, Que na verdade, mais? aí, apesar de ser um conjunto de coisas, né? Um já auxilia no outro. Então, por Sim, exemplo, quando você faz o soro endovenoso, você já está estabilizando o organismo como um todo. A metrite, lavagem, os problemas podais, a bag, e e o soro ozonizado também pode ajudar na aceleração da cicatriz. Isso a gente esqueceu de dizer, né? Porque vai trazer mais oxigenação para o organismo como um todo, e a oxigenação vai lá para o pé e volta, né? O e oxigênio vai qual que lá é e a volta. vantagem disso? De usar o ozônio, né? Nessa parte aí. Ah, você pode usar o ozônio nisso tudo, curar tudo isso e não vai ter essa questão de, que é o que a gente já falou, de resíduo no animal. Sim, Se você usar as dosagens certas nas regiões certas, você pode estar isso, fazendo isso tranquilamente, isso. né? Então, Isso a você gente, a vai gente tem reduzir que, o custo é, com antibiótico, anti-inflamatório, que são muito vai caros. que às vezes o anti-inflamatório e o antibiótico você usa por dias. Aí Sim, aquele animal fica inutilizado por dias, né? Dependendo sim, para que ele vai ser utilizado. sim. E no ozônio, não. O ozônio, dependendo do problema, você faz ali 3 aplicações, não fica resíduo, você E economiza tudo isso durante, e e, dur, pode e usar no durante animal. também, durante o tratamento, ela pode ser utilizada, sabe? Ela pode liberar o leite para o bezerro, né? Você não precisa fechar, você não precisa fechar o bezerro, entendeu? Você não precisa fechar a vaca. Você, não, vamos deixar ela 15 dias fechada porque ela está fazendo tratamento, porque senão vai passar para o bezerro. E passa. Infelizmente, tem alguns medicamentos que passam sim. Então você não precisa fechar ela, sabe? É incrível, assim. E nem na produção de leite, porque se, por exemplo, é um problema podal, um problema outro que assim que realmente não vai interferir na qualidade do leite, o ozônio sendo utilizado, ele também não vai interferir na qualidade do leite. Na Não, verdade, pode até melhorar a qualidade do leite. é, com certeza. Mas a gente tem que lembrar que o problema podal traz dor, né? E aí dor diminui a produção de leite. Então, automaticamente, você tratando o membro do animal, a produção leiteira já volta, né? É assim, em uma semana.
Em uma semana, porque também o tecido ali interdigital, né? Porque às vezes dá bem ali entre os dígitos, ele tem muitos capilares também. Então, o ozônio age muito bem mesmo, sabe? Você não precisa. é, Depois do ozônio o senhor passa prata, depois o senhor passa tanicide e tal. Não precisa, sabe? Às vezes, se ele perguntar, doutora, quer que faz mais alguma coisa? Eu falo assim, não, compra um óleo ozonizado, vai passando todo dia aí, uma semana já pode soltar, tranquilo, sem problema. Aqueles problemas, assim, que estão muito sérios, né? Quase perdendo uma falange, né? Mas que, assim, é melhor deixar mais fechada, né? O animal mais fechado. Mas se não for, pasto, vida normal. E a Patrícia perguntando se no caso de timpanismo, como que o ozônio pode auxiliar? É, aí tem, são os limites da medicina integrativa, né? O timpanismo a gente pode tratar depois, né, para prevenir uma recidiva, mas o timpanismo a gente sabe que é uma patologia que normalmente é feita, às vezes, se for uma rotação de abomaso, às vezes tem que ser cirúrgico. Timpanismo a gente tem que entrar com alguns, infelizmente, né, com alguns medicamentos alopáticos, a gente tem que fazer aí, às vezes, até uma punção, sabe? Então é bem mais clínico cirúrgico. Mas o que a gente pode fazer para auxiliar? A gente pode fazer acupuntura para auxiliar a dor, a gente pode fazer acupuntura para diminuir movimentos do trato gastrointestinal. A gente pode fazer também ozônio endovenoso para algum problema que esse timpanismo pode causar, entendeu? Alguma inflamação local. Mas o timpanismo propriamente dito, infelizmente, a gente tem que entrar mesmo com um clínico. No caso do animal que está com timpanismo na hora, a gente entra com esse Isso, tratamento. Mas seria isso. como prevenir? Prevenir o timpanismo, a gente pode prevenir não com ozônio, a gente pode prevenir com forragem que você Com der para o animal. manejozinho, né? É tão fácil, né? Manejo. A gente pensa assim, nossa, é tão fácil você evitar um timpanismo, um timpanismo, mas se ocorrer, graças a Deus a gente sabe como mexer, né? E o pós, ou a gente, até o trans, né? O durante. A gente pode entrar assim com protocolos de acupuntura, mesmo para sedar esse animal, sedar que eu falo analgesia, diminuir também movimentos gastrointestinais, mas a gente entra com o clínico e depois a gente faz só acompanhamento do animal mesmo. Dá uma mudada aí na alimentação, ver como é que é o ambiente que ele, que ele vive, né? Certo. E na parte de diarreia de bezerro? Hum, show. Como que seria? A diarreia de bezerro, que eu faço? Assim, normalmente eu faço um monte de coisas juntas. Não só o ozônio, tá? Porque normalmente os bezerros que, que apresentam diarreia, eles infelizmente apresentam uma anemia, né? E não é muito interessante a gente entrar com ozônio em um animal anêmico. Então, o que eu faço? Eu trago o animal de volta e depois continuo a manutenção dele com ozônio intrarretal, se a gente quiser utilizar o intrarretal. Mas qual que é o protocolo interessante se fazer um bezerro com diarreia? Existe um ponto entre é, a cauda e o ânus, que chama VG1. Então, o que a gente faz? A gente punciona aquele ponto, administra vitamina B12, eu faço, depende assim do score do bezerro, mas eu normalmente faço 1 a 3 ml, tá? Naquele ponto. A B12 já vai cortar a diarreia, na maioria das vezes já corta, 90% dos casos já corta a diarreia. E eu faço também a autohemoterapia, né, que você retirar o sangue da veia e administrar diretamente intramuscular. E eu faço a autohemoterapia
nos pulmões um, que são 2 pontos bem ali no músculo peitoral. Então, eu faço ali pulmão um também e vou observando o animal. Ah, mas na maioria das vezes, o resultado é ótimo. Aí, o animal, você liga pro proprietário, e aí, cortou a diarreia? Cortou. Como é que tá a mucosa? Não, tá melhorando. Aí a gente vai acompanhando o animal e pode entrar com algumas terapias mais, assim, invasivas, que eu falo, umas terapias, como é que eu posso dizer? Para um animal saudável, né? Aí eu posso entrar já com ozônio sistêmico, sem problema nenhum, mas às vezes o animal nem tem necessidade, sabe? A gente faz mesmo só para deixar ele bem forte, porque o pós-parto é uma das fases mais importantes, né, do bovino, assim. Mas basicamente é isso. Também bezerros apresentam muito aquela pneumonia, né? Que fala assim, o bezerro tá gripado e tal. Aí eu faço também isso. Eu faço a autohemoterapia nos pulmões um, que são esses 2 pontos aqui, que é um ponto de imunidade maravilhoso e ainda é um ponto que trata problemas respiratórios. Então, você mata 2 problemas em um, direto, sabe? 2 sessões o animal já está sem queixa de pneumonia, sem queixa nenhuma mesmo. O ozônio pode ser usado de forma preventiva, no caso de diarreia ou qualquer outro problema? Deve, né? Deve. Deve ser usado de forma preventiva, com certeza. Porque ele vai modular o organismo do animal. Se o animal está aqui, o equilíbrio é aqui. O ozônio traz para cá. Se o animal está aqui, o ozônio traz para cá. Então, modulação. Algum tipo de problema que o animal venha a ter no futuro, por exemplo, a minha, a minha matrizeira tem sempre Doutora, problemas, tem eu só sempre vou te problemas. interromper. Diga, diga. Só vou te interromper um pouquinho, porque já deu 1 hora de live. Então, Ah, se por um acaso a live cair, foi o Instagram que cortou, tá? Mas pode continuar falando. tá bom. Então, falou assim, não, minha matrizeira tem muito problema de, sei lá, problema renal. Não sei, acontece. Então vamos tratar os filhos dessa matrizeira, já vamos fazer um protocolo preventivo, porque ozônio para renal é maravilhoso, né? Então, você consegue também com a acupuntura já melhorar a imunidade desse animal. Imunidade boa, doença não tem vez, né? E também lembrar do manejo básico de bovinos. Lembrar do básico, você fazendo o básico, você já está lá na frente, muitos anos-luz. Mas o ozônio, o uso da ozonioterapia deve sim entrar como prevenção. Prevenção de lesão, né? Prevenção de uma baixa imunidade, daí a hemoparasitose ataca, que é a famosa babésia, né? Meu animal teve babésia. Então, quando você vê animal que é acompanhado com ozonioterapia há muito tempo, você não vê criador falando, meu animal teve babésia, recidiva de babésia, todo mês da babésia. Você não vê isso. É muito raro, sabe? Então, a prevenção tem que caminhar, o ozônio caminha junto com a prevenção. Ótimo, respondida a pergunta. Quero Show. agradecer bastante a presença de todos que estiveram aqui. A doutora Lara, foi ótima a live, esclareceu bastante, aprendi bastante hoje também sobre bovinos, Eu mesmo não também na área aprendi, de você deu uma super aula aí de 2 minutos de ozônio, que eu vou até te contratar agora. Adorei, Priscila, obrigada de coração. E você, assim, foi maravilhosa em ter essa ideia da gente fazer toda semana, sabe, lives. Eu tenho certeza absoluta que está somando na vida dessa galera toda que tá assistindo. E se você me convidar, eu tô participando.
Beleza, vamos combinar então que vai ter mais. Vamos, vamos, estou dentro. Ah, doutora, sobre material sobre ozônio em bovinos, você poderia estar disponibilizando depois? Sim, Posso pedir para o William entrar em contato com você? claro, com certeza. A maioria dos estudos que eu estudo assim são artigos em inglês, tá? Aqui no Brasil eles não têm muito ainda, mas os daqui do Brasil em português eu disponibilizo sim, entre em contato comigo, e os que forem em inglês eu disponibilizo mesmo assim, porque é super interessante. Perfeito, então, gente, entre em contato ou comigo ou com a doutora Lara, caso tenham Isso. dúvidas, queiram materiais que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Boa Beijo a noite, todos. ótimo restinho de noite para vocês. Beijo e até semana que vem que tem mais live. Valeu, valeu, tchau. Tchau!